Olá, bom dia para você que me acompanha aqui nesta programação. Estamos iniciando a nossa escola dominical online pelo Facebook. A nossa intenção inicial era ser pelo YouTube, mas nesse momento estamos fazendo essa transmissão pelo Facebook e creio que de alguma forma está chegando até você para que você possa, juntamente comigo, estudar a palavra do Senhor, cantar louvores a Deus, fazer a sua oração e desta maneira podemos estar juntos em espírito, também conectados através aí da internet, dos meios de comunicação da internet, para que a gente possa ter o nosso estudo bíblico, o nosso momento com Deus. Aproveitando
esse momento que o Senhor nos tem dado. E que o nome do Senhor seja louvado, seja glorificado, hoje e sempre. Gostaria de convidar você, aonde quer que você estiver neste momento, a você ter um momento de oração, a você se colocar na presença de Deus, pedindo que o Senhor fale com você através do estudo da palavra que teremos logo mais, pedindo que o Senhor encha o nosso coração de esperança, de paz, de alegria, que o Senhor nos una em espírito e em amor. Feche seus olhos nesse momento e tenha esse momento de oração a sós, de oração individual, para que possamos nos apresentar na presença do Senhor, nos colocar na presença de Deus neste momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesta manhã, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para louvar o Teu nome, para pensar nas coisas lá do alto. Cessamos tudo, encerramos, Senhor, todas as demais atividades, para que possamos nos colocar na presença do Senhor e levar a Ti o nosso pensamento. Vem, Senhor, e reúne o Teu povo espiritualmente, para que possamos Te servir, para que possamos obter da Tua palavra a direção do Senhor para o nosso tempo, para os dias em que vivemos, Senhor. Enche o nosso coração da paz que vem do Senhor, da alegria que vem do Senhor, da cura da alma que o Senhor proporciona àqueles que creem em Ti. Vem, Senhor, ao encontro das nossas necessidades, ao encontro, Senhor, das nossas reais necessidades. Fala ao nosso coração, fala ao coração do Teu povo, em qualquer lugar aonde esta mensagem estiver chegando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero convidar você, nesse momento, a cantar um hino comigo. Esse hino é o hino de número 16 do Inário Novo Cântico e nos fala sobre o louvor a Deus. Louvar a Deus, porque Ele é bom, porque Ele faz coisas extraordinárias. Louvai a Deus, soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa por filha. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Amém? Louvemos a Deus. Este é o convite, esta é a ordem da palavra do Senhor para todo ser que respira. Louve ao Senhor. Convido você a meditar comigo, refletir brevemente no texto do Salmo
118. Salmo de número 118, e nós vamos ler os versículos 1 e 2. Salmo 118, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E mais para frente, a partir do versículo 24, o Salmo 118 diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Vamos nos regozijar nele. Vamos, como diz o Salmo, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele tem demonstrado a sua bondade para conosco, a sua bondade em nossas vidas. Vamos louvar a Deus agradecendo, vamos dizer como o povo de Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Você que está aí me acompanhando, você está respirando? Você está vivo? É porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida mais esta manhã, mais este dia. Vamos louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito e vamos desde já agradecer a Deus por tudo que Ele vai fazer, porque a sua bondade, sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém? Vamos, pois, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia, o seu amor, tem se renovado sobre as nossas vidas todos os dias e hoje também, e nesta manhã também. Eu gostaria de convidar você nesse momento
a acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor, que nós vamos refletir, que nós vamos meditar juntos neste momento. O texto que nós vamos meditar está no livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4. E nós vamos ler então os versículos de 1 a 7. Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Se você estiver aí na sua casa, com a sua Bíblia, pode acompanhar comigo a leitura deste texto, ou pode também, claro, acompanhar a leitura que eu irei fazer aqui, neste momento, na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que nós vamos meditar neste momento. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, e não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Esta foi a leitura da palavra do Senhor, segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nos colocamos diante da tua palavra, para que possamos ser instruídos por ela, confrontados por ela, confortados por ela, Senhor. Fala ao coração de cada um de nós, através da ação soberana e sobrenatural do teu Espírito Santo, Senhor. E assim edifica o teu povo, edifica a tua igreja e leva salvação, leva vida, leva esperança, leva santidade a todo aquele que invoca o nome do Senhor. E assim, ó Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, meus irmãos. Nós vamos então conversar um pouco hoje, nesta manhã, e o objetivo desse estudo é ele ser bem participativo, né? Aqui na Igreja do Pinhão, na Igreja Presbiteriana de Pinhão, na Escola Dominical, nossa intenção é sempre que as pessoas participem, comentem, deem exemplos, né? Não é simplesmente ouvir. Claro que aqui, né, nessa plataforma, né, estamos um pouco limitados nesse sentido, mas você pode colocar aqui nos comentários as suas experiências, as suas ideias, a sua contribuição para
esta reflexão que vamos fazer juntos aqui, tá bom? Aquilo que a gente às vezes não conseguia acompanhar agora na live, depois, posteriormente, a gente vai respondendo e comentando com os irmãos também, ok? Muito bem, hoje então nós estamos conversando sobre este tema que fala sobre como agir diante das grandes dificuldades que surgem na nossa vida. Como o cristão, a cristã, o homem, a mulher, o jovem, o idoso que teme a Deus, uma família que teme a Deus, pode e deve agir em situações de dificuldade, em momentos tensos, em momentos difíceis. Eu trago essa reflexão pensando em tudo que temos vivido em nosso contexto, claro, toda esta pandemia do coronavírus e todas as mudanças, todas as medidas que estão sendo tomadas, às vezes controversas, às vezes ficamos um pouco na dúvida se deveria ser assim mesmo, se essa quarentena, se esse isolamento vai trazer prejuízos para a economia do país e ficamos um pouco tensos com relação a isso. Sabemos que nossa saúde é importante e precisamos cuidar dela, sabemos que é, cremos que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, estão tomando as medidas necessárias para conter o avanço da epidemia, mas também sabemos que existe um país, existe uma economia, existe a necessidade de trabalhar, existe a necessidade de trazer o sustento para a família, e muitas vezes o nosso coração se enche de preocupações com aquilo que está acontecendo e com aquilo que vai acontecer. A gente vê as pessoas se preocupando com a escassez, querem abastecer a sua dispensa para os próximos 3 meses, né? 4 meses, porque não sabe se vai ter o que comer daqui a tantos meses. E o nosso coração tem a tendência a ficar ansioso e angustiado com essas coisas. E aí eu me deparo com esse texto da palavra de Deus. Esse texto que nos conta a história desta mulher que era viúva de um discípulo dos profetas. Observe que nós estamos falando do livro de Reis. O livro de Reis conta, claro, logicamente, a história dos reis de Israel e de Judá, desde o governo de Salomão até a queda do reino do norte, Samaria, e depois a queda do reino do sul, Judá. E no meio dessas histórias dos reis surgem a figura dos profetas, homens que Deus levantou no meio do seu povo para exortar, ensinar, discipular, às vezes até mesmo repreender tanto os reis quanto o povo, quando estavam longe, se desviando dos caminhos que a lei de Deus orientava. Surge a figura de profetas como Samuel, como Natã, Gade. E no livro de Reis, principalmente, se destaca no primeiro livro de Reis, o profeta Elias, né, que teve seu ministério ali durante o governo, durante o reinado do rei Acabe. E com a ascensão de Elias ao céu, então Deus levanta um outro profeta para dar continuidade ao ministério de Elias, que é o profeta Eliseu. E esses profetas, chamados por Deus, eles reuniam ao redor de si alguns aprendizes, alguns discípulos, algumas pessoas, alguns homens que queriam caminhar com eles, aprender com eles, ter uma vida piedosa junto com eles. E o livro de Reis, o segundo livro de Reis, vai narrar diversas experiências que esses discípulos dos profetas passaram na companhia de Eliseu. Eliseu foi um homem levantado por Deus no seu tempo para mostrar o poder de Deus, os milagres de Deus, a presença de Deus no meio do povo de Israel. Talvez em um período em que as pessoas haviam já se esquecido da lei de Deus, se esquecido do Êxodo e estavam vivendo uma vida muito secular. Havia prosperidade no país, havia muitos afazeres, mas as pessoas não se importavam com uma vida espiritual ao lado do Senhor. E então Eliseu é levantado nesse sentido.
E aqui nesse texto nós vemos a história desta mulher. Esta mulher, cujo marido era um desses discípulos de Eliseu, e este discípulo acabou morrendo. O texto bíblico não nos fala sobre a causa da morte dele, mas diz que ele morreu e deixou esta família numa situação muito difícil. Nós vemos aqui que esta mulher ficou viúva. Uma viúva nos tempos do Antigo Testamento passava muitas dificuldades para se sustentar. Ela tinha 2 filhos e tinha dívidas. E havia um credor, ou seja, uma pessoa para quem ela devia, que estava ameaçando pegar os seus filhos e fazê-los escravos até que a dívida fosse paga. A lei antiga permitia que isso acontecesse e esta mulher estava então numa situação desesperadora. Estava diante de uma dificuldade extrema. Imagine você numa situação em que você tem dívidas e que você não pode pagar essas dívidas. Imagine você numa situação de desemprego. Imagine você numa situação de enfermidade, sem saber o que vai acontecer, sem saber como você vai se recuperar dessa situação. Imagine você numa situação de crise familiar, em que você já não tem mais diálogo com seu cônjuge, em que os teus filhos estão rebeldes, em que você enfrenta uma dificuldade no relacionamento familiar. Muitas situações dessas podem surgir em nossas vidas, podem surgir na vida de um cristão, assim como surgiu na vida desta viúva dos tempos do profeta Eliseu. Mas este texto nos mostra algumas ações, nos mostra algumas atitudes que nós podemos tomar diante das situações difíceis, diante das necessidades urgentes, diante das crises que nós eventualmente enfrentamos. Né? Antes de nós passarmos para os pontos que nós vamos destacar, eu gostaria de perguntar para você. Coloque aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação muito difícil? Você se encontra hoje em uma crise? Você se encontra hoje preocupado com o que vai acontecer? Como você se sente em relação a este momento? Quais são as suas experiências em relação às situações muito difíceis que você está enfrentando ou que você já enfrentou? Como você lidou com isso? Que dicas, que conselhos você poderia dar a alguém que neste momento está angustiado com relação ao que vai acontecer? Coloque aqui nos comentários e depois a gente inicia a nossa reflexão. Vamos encontrar aqui, então, a narração desta mulher. Ela está numa situação difícil e a primeira coisa que ela faz é buscar ajuda com o homem de Deus. Eliseu, no livro de Reis, representa uma ligação com Deus. Ele é o porta-voz de Deus. Ele é aquele que fala em nome do Senhor. E ele é aquele que traz a palavra de Deus ao coração das pessoas. Quando esta mulher procura Eliseu, indiretamente, o que ela está procurando é a ajuda de Deus. Antes de qualquer coisa, este é o primeiro passo que eu e você precisamos dar. Em qualquer situação, buscar a ajuda de Deus, buscar em oração, buscar na palavra de Deus, buscar a orientação do alto, a orientação do Senhor sobre todas as situações que passam na nossa vida. Esta mulher então vai até Eliseu e conta toda a situação. E Eliseu faz uma pergunta. Eu gostaria de enfatizar esta pergunta para você nesse momento. A pergunta que Eliseu faz é: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Sabe, eu percebo nesse texto que a palavra de Deus está nos dizendo, a palavra de Deus está nos orientando que muitas vezes o ponto de partida, muitas vezes o começo da solução para os nossos grandes problemas estão mais perto do que a gente imagina. Quando nós buscamos a Deus com
prioridade, quando nós clamamos ao Senhor e buscamos na Sua palavra, buscamos na oração a direção de Deus, a iluminação de Deus, eu creio que o Senhor nos faz perceber isso. O que você tem em casa, o que você tem nas suas mãos, certo? Para solucionar a situação daquela mulher, Eliseu levou essa mulher a avaliar as suas reais condições. Você está me dizendo que você não tem dinheiro para pagar a dívida, não tem como salvar os seus filhos, você está numa situação de viuvez, não tem o que fazer. Isso é o que você não tem. Isso você já sabe. Agora, pare um pouco e pense: o que você tem? Qual é a sua real situação? O que você tem em suas mãos? E então ela responde: tenho apenas uma botija de azeite. Né? Era de fato pouco, mas, como vimos na história, dedicado a Deus, rendeu o suficiente para pagar a dívida e ainda viver do resto. Vamos entender um pouquinho sobre essa botija de azeite? O que o azeite representava na cultura do povo antigo, na cultura do Antigo Testamento? O azeite, claro, era um artigo culinário, era muito utilizado no preparo de refeições. O azeite também ele tinha um uso medicinal, certo? Para cicatrizar feridas, para limpar ferimentos. O azeite tinha esse uso também. E o azeite ele também tinha uma aplicação na perfumaria, uma aplicação cosmética. Então o azeite era um artigo muito comum e de uso diário, cotidiano na vida das pessoas no contexto do Israel antigo. Uma botija de azeite equivalia a um valor razoável, o valor do salário de um ano, muitas vezes, dependendo do tamanho dessa botija, porque era algo que ia ser usado ao longo do ano na vida de uma pessoa. Tinha um valor, não era muito, mas era um valor que podia ser sim aplicado, usado e tinha sim muita utilidade na vida do povo de Israel. É o que ela tinha, uma botija de azeite. Esse era o ponto de partida para a ação de Deus, para a solução do Senhor, para a direção de Deus diante daquela grande crise. Eu perguntei para você, qual é a sua grande crise hoje? Qual é a sua grande preocupação hoje? Qual é a sua maior preocupação hoje? É a epidemia? É a economia? É o seu emprego? É a sua família? É a estabilidade do seu lar? É a realização de um projeto, de um sonho pessoal? O que você tem nas mãos? O que você tem hoje? O que Deus já te deu para que você possa começar? Talvez seja apenas uma botija de azeite. Talvez seja uma câmera. Talvez seja internet. Talvez seja um livro para ler. Talvez seja alguns ingredientes para fazer um pão, um bolo. O que você tem hoje para que você possa começar? Antes de se preocupar com o que eu vou ter, eu posso colocar esta minha necessidade, essa minha angústia nas mãos de Deus e ser grato pelo que Ele já me deu. Você tem hoje, talvez, nesses dias de quarentena, não sei, tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Você pode aproveitar esse tempo para desenvolver algo, para criar algo, para se preparar, para estudar. Hoje nós temos as ferramentas da internet, você pode estudar sobre qualquer assunto, em qualquer momento. Basta querer, buscar, se dedicar. Quem sabe aprender a tocar um instrumento. Quem sabe conversar, fazer contatos, fazer network. Quem sabe dar aquela garibada, aquela caprichada no seu currículo.
e enviar este currículo intencionalmente para algumas pessoas? O que você tem em mãos hoje? Se o seu problema é uma crise familiar, você pode hoje procurar conversar, fazer uma atividade diferente em família. O que você pode fazer hoje? Não fique preocupado, não fique tão preocupado com aquilo que você não pode fazer. O que nós não podemos fazer, nós não podemos fazer. Mas aquilo que nós podemos, isso nós devemos fazer. Eu não posso impedir, por exemplo, não posso impedir, né, que um vírus entre no meu organismo. Nem consigo enxergar. Mas eu posso fazer a minha parte. Eu posso lavar as mãos, eu posso me higienizar bem, eu posso tomar os cuidados, as precauções. O que você pode fazer hoje? Essa é a grande ideia, o grande ponto de partida. E assim Deus agiu na vida desta mulher pela instrução do profeta Eliseu. Certo? Bom, dando continuidade, Eliseu faz uma recomendação para esta mulher com relação ao que ela deveria fazer. Olha, você vai e pede emprestadas as vasilhas, as tigelas, os vasos. Este detalhe da história é muito interessante. Nós não sabemos quantas vasilhas, quantas tigelas vazias essa mulher, essa viúva tinha em casa. Mas o fato é que para ela conseguir sair daquela situação difícil, ela iria precisar de ajuda. Ela não iria conseguir fazer tudo sozinha. Ela ia precisar emprestar vasilhas. Parte da solução estava além das paredes da casa dela. Às vezes, é necessário humildade para reconhecer que precisamos de ajuda. Então, o ponto de partida está na sua casa, está nas suas mãos, está no seu próprio coração, está no que está perto de você. Mas nós precisamos também ampliar um pouco a nossa ação. Para além das nossas paredes, precisamos pedir ajuda. Pedir ajuda às pessoas que nos amam, pedir ajuda às pessoas que têm sabedoria, pedir oração, conversar com alguém. Talvez nesses dias de crise, onde nós estamos, muitos de nós, fisicamente, materialmente isolados, precisamos nos comunicar, precisamos pedir orientação, precisamos dividir a carga uns com os outros. E digo também o contrário. Talvez você não esteja passando por nenhuma dificuldade, talvez você não esteja em crise, não esteja muito preocupado, mas alguém perto de você pode estar muito preocupado. Talvez uma botija de azeite, ou melhor, talvez uma tigela vazia, para você não significa muita coisa, mas pode ser muito útil para a sua vizinha, pode ser muito útil para o seu vizinho. Talvez o livro que você já leu pode ser muito útil para um amigo seu que não leu. Sabe? Precisamos nos conectar nessa forma, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros com aquilo que temos, aquilo que Deus nos deu. Dando continuidade, havia mais uma atitude que essa viúva precisava tomar. Observe, ela precisava ver o que ela já tinha nas mãos, uma botija de azeite. Segundo, ela precisava pedir vasilhas emprestadas. Ela foi e fez isso. Terceiro, ela precisava fechar a porta da sua casa. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que tem coisas que nós não vamos conseguir fazer sem ajuda, ao mesmo tempo que nós precisamos uns dos outros, existem coisas e existem momentos em que nós precisamos nos isolar. Existem coisas que somente você pode fazer por você. Existem coisas que precisam ser resolvidas com as portas fechadas. Esta era a situação aqui. Há milagres que Deus realiza secretamente, na intimidade de cada coração.
no recôndito, no lugar mais profundo de cada lar. Os resultados são vistos lá fora, quando se busca a Deus no particular. E isso eu queria enfatizar com você. Você tem fechado a porta do seu quarto para orar a sós com Deus? Você tem investido na sua vida familiar? Eu convido você, eu incentivo você a tomar esta atitude que Eliseu orientou a esta viúva. Feche a porta sobre você, feche a porta sobre os seus filhos e faça o que tem que ser feito. Busque a Deus, desenvolva o que Deus colocou em suas mãos para desenvolver. Sim, com ajuda, sim, envolvendo outras pessoas, mas em alguns momentos e algumas coisas precisam ser feitas com as portas fechadas. O resultado disso nós conhecemos na história, né? Ela realmente fez isso, começou a distribuir o azeite e tinha mais e mais e mais, e aquele azeite foi sendo multiplicado até que as vasilhas acabaram. E aí, quando todas as vasilhas estavam cheias, essa mulher voltou até Eliseu e pediu mais orientações. Acho muito interessante isso. E ela diz: ótimo, o que eu faço agora? E Eliseu é bem claro, parece tão óbvio, mas é muito interessante. Ele diz: vai, vende o azeite, paga a dívida e viva do resto. Você já viu o que você tem nas suas mãos. Já fez os contatos, pediu as ajudas, os conselhos, as orientações necessárias para que você tenha um respaldo, para que você tenha um apoio. Você já se colocou a sós com Deus, já fez a tua parte, já resolveu aquilo que precisa ser resolvido intimamente, com as portas fechadas, ou seja, na intimidade com Deus, na intimidade do lar, na intimidade do casamento. Agora, você precisa agir. Agora vem a parte de colocar em prática. Quando tudo isso passar, quando toda essa quarentena passar, quando essa pandemia estiver controlada, quando você que está isolado puder sair do isolamento, o que você vai fazer? Como que você vai agir? Você e eu devemos agir de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós fomos ensinados, de acordo com a orientação que a palavra de Deus já nos deu. Não adianta nada você refletir tanto nesse período e quando tudo isso passar, você não fazer nada. Ou você agir desesperadamente. Ou você não levar em consideração as orientações da palavra do Senhor. Vai, vende o azeite, pague a dívida, seja responsável, tenha responsabilidade e viva do resto. E confie na providência, na provisão, no livramento do Senhor. Veja, a fé em Deus é o primeiro grande e decisivo passo em direção às vitórias, em direção a superar as dificuldades que surgem na nossa vida. Mas o trabalho, o empenho, a dedicação são os meios pelos quais Deus abre as portas e as oportunidades. Muito provavelmente, depois dessa pandemia, a economia vai sofrer sim algum impacto e nós vamos precisar nos reinventar. Nós vamos precisar encontrar outras maneiras. Muitos de nós vamos precisar recomeçar. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, com muita fé em Deus. Primeiro, com muito planejamento, com muita oração, crendo no impossível que Deus realiza. Mas com trabalho, com dedicação, correndo atrás. Deus abençoa nesse sentido. Veja, no que depende do Senhor, fé incondicional. Mas no que cabe a nós, empenho fiel. É isso que você e eu precisamos
em momentos de crise, em momentos de instabilidade, de incertezas, claro, em todos os momentos da nossa vida. E, finalmente, eu gostaria de falar da fonte inesgotável. O azeite desta viúva parou de ser multiplicado. Provavelmente ela vendeu, provavelmente ela pagou as dívidas, provavelmente ela conseguiu viver, conseguiu realizar, conseguiu se sustentar através daquele negócio. A história não nos fala mais nada sobre ela, mas esse azeite um dia acabou, esse dinheiro um dia acabou, essa viúva um dia também certamente morreu. Eu quero falar para você da fonte inesgotável, do azeite que nunca acaba, do pão que sacia para sempre. Jesus nos diz no texto de João capítulo 7, versículo 37, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e eu darei fartamente, e do seu interior fluirão rios de água viva. Isaías capítulo 51, versículo 1 diz, aquele que tem fome, aquele que tem sede, vinde a mim. Jesus é a fonte inesgotável da nossa suficiência material, mas muito mais espiritual. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, 2 Pedro, que em Cristo Jesus nos foram doadas todas as coisas. Em Cristo nós estamos sustentados, não temos o que temer. Cristo Jesus é a nossa fonte inesgotável de saciedade emocional, espiritual e, claro, também material. Não é que nós não passamos privações, não é que nós não passamos dificuldades, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E que coisas são essas? Tempos difíceis, tempos fáceis, tempos com fartura, tempos com fome, com escassez, tempos em que ele era elogiado pelas pessoas, momentos em que ele era criticado pelas pessoas. Em Cristo Jesus eu posso suportar todas as coisas porque é Ele que me satisfaz. Ele é a minha suficiência. Os muitos milagres de multiplicação que aparecem na Bíblia são apenas sinais da provisão infalível de Deus para com o seu povo. Nós não vamos determinar como Deus vai fazer. Ele é Deus. Mas nós vamos esperar com fé na ação dele, que ele tem nos sustentado sim de uma forma sobrenatural, que ele tem nos sustentado sim com a sua fidelidade, mas também vamos agir, trabalhar, fazer o nosso melhor, nos esforçar sempre na dependência do Senhor. O texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz o seguinte: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Deus é poderoso para acrescentar tudo que nós precisamos, em todo o tempo, tudo que é necessário, para que a gente possa trabalhar, fazer o bem, fazer a boa obra de Deus com empenho, com alegria, com motivação, com perseverança, transbordando, diz o texto, em toda a boa obra. Eu quero concluir essa reflexão com apenas cinco frases. Eu gostaria que você frisasse essas 5 frases que concluem tudo que nós falamos até aqui. Primeiro, diante das grandes crises, diante das incertezas, diante das ansiedades, acalma o teu coração, não andeis ansiosos, disse Jesus. 5 atitudes que nós devemos tomar. Primeira, use o que você tem nas mãos. O que você tem aí na sua casa? Com relação ao teu emprego, com relação ao teu sustento, com relação à tua família, com relação à tua saúde, o que Deus já te deu? Use isso. Comece com isso. Segundo, busque ajuda necessária. Você não tem o suficiente? Você não sabe? Busque ajuda. Busque a orientação de pessoas de Deus, de pessoas que te amam, pessoas que se importam com você, pessoas que têm princípios. Aprenda
Peça ajuda. Não sofra sozinho, não se angustie sozinho. Peça ajuda. Busque a ajuda necessária. Terceiro, feche a porta sobre si. Busque ajuda, mas ao mesmo tempo, não deixe de ter o teu momento a sós com Deus. Não deixe de fazer a tua parte. Pedir ajuda não quer dizer que você vai se encostar nos outros. Pedir ajuda não quer dizer que os outros vão fazer tudo e você não vai fazer nada. Não. Pedir ajuda é um apoio, é dividir a carga. Mas a tua parte você precisa fazer. Pastor, ora por mim. Oro, claro que oro. Mas você também ora? Você também busca a Deus? Eu creio que essas coisas precisam caminhar juntas. Quarto, haja em sintonia com a sua fé. O que quer dizer isso? Se você crê que Deus vai realizar algo extraordinário, então faça o ordinário. Faça o que você pode fazer. Haja, tenha atitudes. É como aquela história bem conhecida dos dois fazendeiros que foram orar pedindo para que Deus abençoasse a sua plantação, para que chovesse no tempo certo. Os dois oraram, mas só um deles foi lá e jogou a semente e cultivou a terra e depois colheu. Qual dos dois teve fé? O que orou ou aquele que orou e agiu confiando na resposta de Deus? Haja em sintonia com a sua fé. E quinto e último, nossa suficiência está em Cristo. E aí eu relembro a palavra de Abacuque, no capítulo 3. Tem horas que realmente Deus, na sua sabedoria, vai permitir. Tem horas que realmente vai faltar. Talvez eu fique doente. Talvez a minha família realmente passe por momentos de crise, momentos de tensão, de desentendimento, e eu vou ter que aprender a lidar com isso. Mas a nossa suficiência está em Cristo. Se eu perder todas as coisas e estiver firme em Cristo, firme com Deus, então eu terei todas as coisas. Mas se eu não estiver firme com Cristo, então eu não terei nada. Então tudo será perdido. Nossa suficiência está em Cristo. Confie nisso. Confie que Deus vai prover. Confie que Deus vai providenciar. Confie que o Senhor está ao teu lado. Confie, haja, busque, faça. Amém? Vamos orar nesse momento mais uma vez, nos colocando na presença do Senhor e colocando todo esse ensinamento, todo esse pensamento, todas essas orientações da palavra de Deus em nosso coração e pedindo para que Ele nos ajude a colocar em prática. Vamos orar. Senhor meu Deus, agradeço ao Senhor, porque na Tua palavra podemos aprender sobre o caráter do Senhor. Um Deus poderoso que age na vida dos seus servos, que atende ao clamor daquele que busca pelo Senhor. Ó Deus, sabemos que na Tua sabedoria e soberania, o Senhor permite sim que passemos por provações, passemos por dificuldades. Em alguns momentos ficamos angustiados, em alguns momentos ficamos desorientados. Às vezes não sabemos como agir, não sabemos o que fazer. Mas louvado seja o Senhor, porque a tua palavra sempre responde ao coração inquieto e nos faz sossegar na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus que age, que ensina, que fala ao coração. Ó Deus, eu coloco na tua presença cada um dos meus irmãos, aqueles que estão preocupados, angustiados, ansiosos, aqueles que estão temendo, Senhor, pelo seu emprego, aqueles que estão temendo pelas suas contas, pelas suas finanças, aqueles que estão, ó Deus, passando por um momento complicado na família. Ó Senhor, multiplica este pouco azeite que tem ali. Ó Senhor, faz a tua obra. Ó Senhor, traz esperança e fé e atitudes santas, atitudes, Senhor, abençoadoras para este irmão, para esta irmã. Multiplica o azeite, Senhor. Enche-nos da saciedade que vem da tua presença, Senhor. E assim
nos colocamos na tua presença, nos colocamos diante do Senhor, glorificando o teu nome e pedindo que em nossas vidas o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, meus amigos, vocês podem colocar aqui nos comentários o que vocês, enfim, sentiram, entenderam, de que maneira você pode aplicar essas palavras de maneira prática na sua vida e, enfim, né, vamos nos comunicando aqui através deste instrumento que Deus nos tem permitido. Quero convidar você a estar também antenado aí para a publicação do culto que nós iremos publicar nos canais da igreja hoje à noite, às 7h30 da noite, às 19h30, né, no canal do YouTube da igreja, e também, claro, vai estar disponibilizado aqui no Facebook também. Né? Se você quiser colocar também nos comentários algum pedido de oração, ou se você quiser nos procurar, né, inbox, no particular, no privado, pedindo oração, algum motivo de oração, estaremos também orando por você, né, e colocando diante de Deus as suas petições, os seus clamores. Ok? Bom, quanto ao mais, nos colocamos na presença do Senhor. Eu quero convidar você ainda para entoarmos mais um hino ao nosso Deus, encerrando então essa nossa publicação, encerrando então esse nosso momento, mas claro, continuando firme sempre na presença do Senhor. Eu quero cantar com você o hino de número 400 do Inário Presbiteriano, do Inário Novo Cântico, Oração pela Proteção de Deus. Esse hino fala sobre um mundo difícil, um mundo com amargores, mas fala também sobre um Deus que nos protege, que está conosco, que enche o nosso coração de júbilo e que nos oferece a sua redenção eterna. Grande Deus, em paz agora despedimos no Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós rendemos pela tua redenção. Obrigado, Senhor. E teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Onde quer que você estiver nesse momento, feche seus olhos e vamos clamar e invocar as bênçãos do Senhor sobre nós, sobre o nosso lar, sobre o povo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, que a graça concedida em Cristo Jesus e que a consolação e iluminação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus, hoje e sempre. Disse Jesus: Eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele está com você. Que Deus te abençoe e até um próximo encontro na presença do Senhor.